vídeo nesse canal e hoje eu estou muito feliz de mostrar pra vocês, finalmente, como se faz um livro de verdade agora, tá? Sem bundas ideias, de verdade. Eu visitei a gráfica que eu trabalhava, a Midiograf, e eles abriram as portas pra mim, pra eu gravar tudo pra vocês, pra mostrar tudinho pra vocês como é que funciona a impressão de um livro lá com eles. Então, tá tudo muito legal, espero que você já deixe um like, já deixe um comentário ali e tal, porque eu tô muito feliz. Então é isso, muito obrigada Midiograf por ter aberto as portas pra mim. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta do meu trabalho aqui na internet, eu modifiquei um pouquinho o clube de assinatura aqui do canal. Então se você quer apoiar o canal, você tem direito a vários benefícios. Então, clube do livro comigo, então a gente vai discutir, vai fazer videochamada, vai conversar e tal. Grupo no Telegram e também tem várias outras coisas, tem sorteios também que eu vou fazer pra vocês. Então é tipo um agradinho pra vocês que apoiam o meu canal, contribuir e também ter benefícios a mais. Então se inscreva ali nas quiméridas, seja você uma quimérida, tá bom? Pra gente ficar pertinho e conversar sobre livrinho, beleza? Eu já conversei anteriormente com vocês sobre o processo gráfico, vou deixar todos os vídeos aqui em cima. Recomendo você ir lá assistir também, porque, né, vai ter uma coisa lá que você já vai preparado pra saber antes de eu falar aqui. A Midiograf, eles fazem dois tipos de impressão. Então, eles fazem impressão digital e a impressão por chapa. Então, a digital é um pouco mais rápido, porque é direto do arquivo pra impressão, numa máquina bem grande, que eles imprimem tudo. E aí tem a impressão por chapa, que é que eu vou focar mais hoje nesse vídeo, que é muito diferente, que é quando você vai imprimir muita coisa, grandes tiragens, assim, tipo 200 mil livros, muita coisa, você faz essa impressão por chapas, porque é bem melhor. E a digital geralmente é pra pequena tiragem, pra coisas mais simples, pouca tiragem assim, e daí ela funciona muito bem, porque não tem muito gasto, porque pra fazer uma chapa gasta muito e tal. E eu vou mostrar tudinho pra você. O primeiro processo pra você imprimir o livro é você pegar o papel, e assim, o papel da gráfica, ele não é um papel A4, como a gente tá acostumado, eles são grandes rolos de papel, porque aqui a gente tá falando de industrial. Então a gente tem muito papel, muito tipo de papel. Então a gente tem o papel que a gente usa no livro, que é o papel pólen, né, existe o pólen em várias gramaturas, e a gramatura é a grossura dele. Então tem 80 gramas, tem 70 gramas, tem 90 gramas. Então depende de tudo isso, depende da gramatura. E quanto maior a gramatura, maior o livro fica. Então por isso que geralmente os livros da Dark Side são muito grossos e não tem muitas páginas. Às vezes você vai ver o livro tem 200 páginas, ele é bem grossão por causa da página dele, que tem uma gramatura muito alta. Então ele fica mais grossinho, tá? Geralmente livros de bíblia tem uma página bem fininha, que é pra não aumentar tanto assim. Então assim, quando a folha tá cortando, você tá fazendo a impressão da chapa. Então quando você vai pensar em impressão, você tem que pensar em cor. Então você vai imprimir cor, você vai imprimir coisas num papel. E ao contrário do computador, que as cores são RGB que dominam, a impressão é semi, ou seja, e do computador a gente tem 3 cores que juntas vão formar todas as imagens que você está vendo agora. Então seu celular, a câmera, televisão, cinema, tudo é RGB. Todas as cores digitais são RGB. Agora, quando você vai transformar em impressão, qualquer coisa que você for imprimir, seja um catálogo, seja uma revista, seja um livro, seja uma propaganda, seja pôster, seja sei lá o que, você vai trabalhar com as cores CMYK. O ciano, que é tipo um verde azul assim, um amarelo, magenta, que é tipo um vermelho meio rosa, e o preto. Então são essas as 4 cores que você vai trabalhar na impressão. Então cada chapa vai ter que ser correspondente a uma cor dessa. Então assim, se o papel, vamos pegar esse livro aqui, se esse livro aqui ele tem as 4 cores do CMYK, vão ter que ter 4 chapas pra criar uma capa dessa aqui. E se dentro do livro ele for colorido, ele vai ter que ter uma chapa correspondente a cada cor interna do livro. Por isso quando a gente fala que livros... Aqui, por exemplo, eles usaram provavelmente o vermelho e o azul só pra criar, então foram 2 chapas. Então aqui está um pedaço da chapa. A chapa corresponde a várias páginas, não é uma chapa para cada página, não. É várias páginas em uma chapa só, para economizar espaço. E o processo de impressão, a gente imprime cada uma das chapas de forma individual. Então é um processo, a chapa meio que de metal. Então você meio que faz um desenho nessa chapa de metal. Então são várias chapas que são impressas para cada projeto. Então, com as folhas já cortadas, as chapas já feitas, leva tudo para a máquina para impressão. As máquinas são enormes, elas têm 4 como se fossem castelinhos ali. Cada castelinho desse corresponde a uma cor. Então, o papel sai lá de trás e vai passando por todas essas cores para imprimir um em cima do outro, milimetricamente calculado, para no final sair tudo exatamente perfeito, do jeitinho que se planejou. Para chegar a essa impressão, se passou por todas essas 4 cores ali da máquina. Passou um depois do outro. E tem troca de chapas, né? Porque cada parte do livro corresponde a algumas chapas. Você tem que trocar as chapas e tal.
e também passar tinta, porque é realmente tinta, é como se fosse um carimbo. O processo de impressão nessas máquinas é como se fosse carimbo. A chapa é como se fosse o clichê do carimbo. Quando acabar as cores, ele tem que repor as cores. Então aí está a impressão referente àquelas chapas que estavam na máquina. Como você pode ver, se a gente aproximar bastante, a gente consegue ver os pontinhos de impressão de cada uma das 4 cores que formaram essas cores que estão aí nessa folha. Quando você vai criar qualquer tipo de capa, você vai juntar as 4 cores do CMYK para criar essas cores. Mas às vezes você é um publicitário, você é uma pessoa que tá trabalhando num projeto gráfico e você quer uma cor pura, você quer uma cor igual a cor que você vê na tela do computador, com a mesma tonalidade, com a mesma vibração. Então você vai comprar uma cor específica, como se você vai comprar uma tinta pra sua casa. Então você vai comprar um galão de tinta com aquela cor específica e não vai ser... E aquela cor não vai ser feita pela junção de outras cores, ela já vai vir da fábrica, da tonalidade que você quer, só vai imprimir no jeito que você quer. E a gente tem um operador dessa máquina, que ele é treinado pra realmente ver se as cores que estão ali, que ele tá conseguindo imprimir, porque ele tem um teclado, né? Um teclado de música, mas na verdade ele tá ali configurando as cores pra ver se o vermelho vai ficar muito saturado, se ele vai juntando as cores ali pra não sair uma cor diferente da que o cliente pediu. Então ele vai ali calibrando as cores pra ficar na impressão como o cliente pediu. Então ele ali é o manipulador das cores, e é muito legal, porque às vezes, se ele não prestar muita atenção, a capa vai ficar um tom mais vermelhado, um tom mais esverdeado, um tom mais azulado. Então isso contribui muito mais pro projeto final. Geralmente o jornal, ele tem um tom mais esverdeado. Às vezes você pega uma impressão e essa impressão tá com uma cor esquisita, sabe? Não tá com uma cor, parece natural. Principalmente, isso provavelmente se deve porque na hora de imprimir, puxou um pouco um tom e o outro tom não puxou tanto, então imprimiu tudo e daí não ficou tão muito bom assim. E aí depois que você imprime todo o miolo, você imprimiu a capa, cada um vai pra um canto. Primeiro você imprime tudo as cores, depois você vai trabalhar o enobrecimento. Então esse livro aqui, ele tem uma laminação localizada no Agatha Christie aqui em cima. Primeiro você vai imprimir todo o material, depois ele vai pro acabamento, depois ele vai pros acabamentos especiais. Então aí esse aí é o processo pra ter o hot stamp, aquela coisa brilhosa. Então a gente tem os clichês de diversas cores, a Mediograph tem uma tabela gigantesca de tipos de clichê que você pode usar, e é naquela máquina ali, batendo um por um, manualmente, que o hot stamp vai se dar. Então, nesse livro em específico, é da Unimed, de 50 anos, então o 50 tem a laminação, ele vai ficar metalizado e vai batendo como se fosse um carimbo também, específico para a parte que o cliente pediu. Mas a gente tem também outros tipos de laminação. Então, esses rolos gigantescos aí são as laminações, o enobrecimento do papel. Então, se você quer que ele fica fosco, se ele fica brilho, se ele fica com texturas, são esses aí que é o material que vai ser englobado no papel. Então, primeiro você imprime o papel e depois você coloca acabamento em cima desse papel. E aí, nessa máquina é a máquina de laminação. Então, entra o papel, que acabou de sair da impressão ali da outra máquina. Então, ele vai um por um e ele vai passar pela laminação soft touch. Então, esse trabalho aí é soft touch. Essa mesma máquina de hot, agora eles vão colocar o relevo. Tá vendo ali? Aquele ali é o clichê, onde está localizado. Ali ele vai bater no papel e vai fazer o alto relevo do 50, depois de ter passado o hot stamp. Tudo isso é acabamento especial que vai depois da impressão. Enquanto isso, o miolo, ele vai ter que preparar pra colar, não é mesmo? Então a gente tem vários tipos de miolo que a Mediograph faz. Ela faz o miolo costurado e o miolo colado. O miolo colado é básico, você corta as folhas certinhas nos cadernos e você passa uma cola, você cola ali o caderno sem costura. Agora o miolo costurado é diferente. O miolo costurado, ele vai passar pela máquina da dobra. Então, vai sair aqueles papéis enormes e eles vão precisar ser dobrados para virar cadernos. Então, tem uma máquina específica que dobra de um jeito específico, aquelas folhas gigantes, A3, para virar estes caderninhos aí, que é mais próximo do que a gente encontra no livro. A máquina dobra com uma configuração exata para esses cadernos, depois se juntarem com outros cadernos e aí formar o livro em si. Você vai montando os cadernos e, gente, tudo é feito de uma forma tão milimetricamente pensada pra não ter defeito. Então, às vezes, você pega um livro que ele se repete. Então, se você pegar o seu livro aí, pega qualquer livro ali. Você vai olhar aqui, ó. Isso aqui são cadernos. Então, ele vai montar um caderninho de cada vez. Às vezes, pode ter um problema e ele repete 2 cadernos. Então, ele imprime um caderninho de cada vez, tá vendo? Então, vai juntando um monte desses caderninhos pra terminar de montar esse livro. Na Mediograph tem essa máquina gigantesca, a Euro, que ela facilita muito o processo. Ela faz vários processos de uma vez da parte do livro. Então, ela pega esses cadernos, junta todos os cadernos, cola a lombada de todos esses cadernos,
coloca a capa quando é brochura e faz o processo de corte. O caderno ele precisa ter uma margem que a gente chama de sangria para ajustar certinho. E aí, nos últimos processos da produção do livro, a gente corta essa sangria, que é esse a mais, né, essa margem de segurança que a gente tem na impressão, para assim finalizar o caderno exatamente, o livro exatamente como foi planejado para ficar. E como eu falei, a Mediograph trabalha com grande tiragem, mas também trabalha com pequenas tiragens. Então, se você tem um livro aí que você quer imprimir, se você escreveu uma história, uma fanfic, alguma coisa assim que você quer imprimir, mas você quer pequenas cópias pra você dar pra alguém, pra você guardar na sua estante, a Mediograph tem a parte da Media Store, onde ela faz essa impressão de pequena tiragem. Você pode pedir pelo site mesmo. Eu fiz um post no Instagram, se você quiser dar uma olhada lá. Então, a Mediograph tem essas duas opções pra realmente você ter o seu livrinho aí na sua casa, do jeito que você quiser. Para produzir a capa dura desse projeto, existe uma máquina para colar o Graforte, que é esse papelão, já recortado no molde da capa, para colar no papel que tinha sido impresso e enobrecido anteriormente, que eu mostrei para vocês com o Hot Stamp. Então, é assim que se faz a colagem do Graforte para fazer a capa dura. Depois, o miolo já preparado, prontinho, com a folha de guarda feita, a gente tem o processo de acabamento do material, para colocar as fitinhas, se tem fitilho, se tem o vivo, que é esse detalhezinho na borda. Então, para fazer esse livro, a gente teve o processo de várias máquinas, mas também o processo manual. Depois, você junta o miolo com a capa. E para isso é o processo manual. Passa a cola ali para juntar a folha de guarda com a capa dura já bem feitinha. Dá para ver o brilhinho ali do Hot Stamp com alto relevo. E é assim que se faz um livro. É assim que se traz um livro à vida. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado mais claro pra vocês como é que se faz um livro, como é que é todo esse processo. Pra mim é mágico. Quando eu trabalhei lá, primeira vez que eu vi um livro de história sendo impresso, eu quase chorei. Eu imagino que se eu fosse ver um livro que eu gosto muito sendo impresso, eu acho que eu ia chorar loucamente, porque é um processo muito bonito, porque a gente pega o livro pronto, a gente imagina o livro, a gente lê e-book, mas o processo pra fazer eu acho muito mágico, eu acho muito legal pra trazer à vida essas coisinhas que a gente gosta tanto, né, que são livros e tal. Tão enriquecedor, você vai vendo cada um livro daqui, ele vai pra algum lugar diferente. E, gente, é muito mágico tudo isso. Eu gosto muito desse processo de impressão. E é uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que, né, a gente cria santuários pros livros. Então, eu achei muito interessante trazer pra vocês como é que realmente faz, como é que se faz, como é que seu livro preferido surgiu à vida. Depois do arquivo digital, como é que ele veio ao mundo. Então é assim, agora já está e tudo devidamente sonado essa pergunta de como que vem o livro. E se você tiver alguma pergunta a mais, não deixe de escrever ali nos comentários. Se eu não souber responder, eu vou pedir lá para os contatos da gráfica me explicar para vocês. Então, qualquer dúvida que você tiver, escreva ali nos comentários. Muito, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tá tudo ali embaixo. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo por ter acompanhado aqui esse vídeo. Muito obrigada, Mediograph, por ter feito esse vídeo ser possível. Beijo grande pra cada um de vocês e até o vídeo que vem.